O segundo assunto do capítulo 4 do Halley é velocidade em duas dimensões e três dimensões. Então, imaginar aqui que você está num barquinho aqui, andando aqui no mar. Consegue perceber que ele está indo tanto em linha reta como ele vai para cima e para baixo por conta da onda? Então dá para ver que a velocidade dele aqui é em duas dimensões, às vezes três dimensões. Então a gente precisa de mais de uma dimensão para descrever o movimento desse barquinho aqui. Mas que exemplo ruim do uso do barquinho. Foi o melhor GIF que eu consegui encontrar pra gente aqui. É isso aí, né, gente? Mas a gente tem uma equação principal só nesse caso, então só uma equaçãozinha, que é o vetor velocidade é igual à derivada do vetor posição em relação ao tempo. Então essa é a equação principal para a gente encontrar a velocidade. É bem igual a gente tinha lá no capítulo 2, que a velocidade era derivada de dx a dt, agora dr, porque em vez de posição, a gente está utilizando o vetor posição. Então é só isso que mudou. Vamos fazer um exemplo numérico aqui, para a gente relembrar, para você ir bem na prova. Então vamos pegar o exemplo desse desenho aqui. Desse desenho aqui, os meninos aqui, eles lutam contra gigantes pelados, não é isso? Mas se você não conhece esse desenho aqui, ele é igual ao Homem-Aranha. Imagina que é o Homem-Aranha japonês. Então esse desenho aqui é o Homem-Aranha japonês. Em vez da teia, eles têm uns negócios aqui que voam nos prédios e saem voando exatamente igual ao Homem-Aranha. Mas fica bem óbvio a gente perceber que tanto a posição quanto a velocidade quanto a aceleração está em mais de uma dimensão, já que eles podem ir para qualquer lado, não é isso? Só relembrando aqui o vetor posição, como é que era? R de t igual a x na i chapéu, mais y na j chapéu, mais i na k chapéu. Agora a gente vai ter o vetor velocidade. Quer ver? Vetor velocidade. O vetor velocidade não vai mudar praticamente nada, só vai colocar uma setinha em cima. E aí ele pode, né, ser descrito dessa maneira aqui, velocidade na direção x. Então vx e chapéu mais Vy na direção J chapéu, mais Vz na direção K chapéu. Ah, mas Douglas, não mudou nada. Não, porque é um vetor que descreve velocidade. Então, ele é exatamente da mesma maneira que o vetor posição, ele só representa coisas diferentes. Mas o que é importante aqui para a gente é que a gente pode, a partir do vetor posição, a gente encontrar o vetor velocidade. Então, como é que a gente vai fazer? O vetor velocidade... ele vai ser, vou colocar vetor velocidade em função do tempo, né? O vetor velocidade vai ser igual à derivada do vetor posição em relação ao tempo. Então essa é a única equação que você tem para você encontrar o vetor velocidade nesse caso aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, Vamos supor que meu vetor posição, que genericamente, vamos pensar aqui agora, ele é igual a 2t ao quadrado na direção i chapéu menos 3 na direção k chapéu. Então esse é o meu vetor posição, tá? O vetor posição ele depende do tempo. Ele depende do tempo que ele tem esse t. Se não tivesse nenhum t, seria uma posição constante, né? Ele estaria parado o meu objeto. Aí eu te dei esse vetor posição e eu te pergunto qual é o vetor velocidade. Então eu quero saber qual é a velocidade no instante de tempo em t igual a 2 segundos. É isso que vai cair na sua prova aqui. Qual é o vetor velocidade em t igual a 2 segundos? O que você faz? Primeira coisa, você vai ter que derivar. Então, vamos lá. Eu quero encontrar o vetor velocidade, v de t, e eu vou fazer a derivada do meu vetor r em relação ao tempo. Primeira coisa que você não pode fazer, não coloque o 2 aqui primeiro. Primeiro você deriva, depois você substitui o valor do t. Muita gente substitui o valor do t, depois vai derivar e vai dar zero, né? Porque você substituiu antes. Então você vai fazer a derivada desse vetorzinho aqui, o vetor posição, 2t ao quadrado na direção i chapéu, menos 3k chapéu. E aí, como é que eu faço, Douglas, a derivada de um vetor? Porque agora é um vetor aqui, né? Então, como é que eu vou fazer a derivada? Mesma coisa que você fazia antes, só que é a mesma coisa, né? Cada termo, você deriva ele individualmente. Se quiser fazer um passinho a mais, só para ficar mais fácil de você entender, você pode quebrar ele aqui, 2t ao quadrado e chapéu. Mas isso aqui é opcional, tá? Você pode, inclusive, fazer de cabeça se você já tiver um pouco mais treinado. Mais a derivada de menos 3k chapéu em relação ao tempo. Aí você faz a derivada.
O versor ele é um valor constante, então o versor ele trabalha como se fosse um valor, 1, 2, 3. Valor, imagina que o versor é 1. Então, por exemplo, aqui, ó, derivada de um valor constante, quanto que é? 0, né? Então você sabe que esse termo vai embora. Já a derivada desse outro termo, vamos lembrar como é que funciona a derivada de polinômio. Cai o expoente e diminui 1 aqui em cima. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes t elevado a 2 menos 1 na direção i chapéu. Não esquece de colocar o versor. Tem que ter versor. Se é vetor de um lado, tem que ter versor do outro, obrigatoriamente. Então, isso aqui deu 4t i chapéu. Não é isso? Então, está aqui o meu vetor velocidade. Quando você tem uma variável dele, não necessariamente você precisa colocar unidade. Mas se quiser colocar por completeza aqui, tem alguns detalhezinhos que a gente não vai entrar aqui, mas se quiser colocar a unidade, acho que é mais seguro do que você não colocar. Mas quando tem uma variável, não necessariamente você precisa colocar a unidade aqui. O que ele perguntou para a gente? Qual é a velocidade em t igual a 2? Agora sim, eu vou aqui, ó, e eu vou substituir. Onde tem t, eu coloco 2. Então, isso aqui deu o quê? 8. Vou colocar em vermelho, porque está na i chapéu, né? 8 i chapéu. E agora, obrigatoriamente, você tem que colocar a unidade, metros por segundo. Então, é isso que mudou, só em vez de posição para vetor posição. Lembrando, essa é a única equação que você vai ter aqui. No máximo, você vai ter que usar essa equação. É claro que você tem que saber trabalhar com derivada aqui, tem que saber trabalhar com função. Mas esse aqui é super tranquilo, tenho certeza que você vai tirar 10 nessa parte aqui.